Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mãe Cake. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever, para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago aqui no mundo da confeitaria. E bora lá para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como que eu faço para montar os meus bolinhos, tá? Para que eles fiquem perfeitos. Essa ferramenta que eu estou utilizando é o nivelador de bolos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir. É uma ferramenta fundamental para que você consiga repartir o bolo, né? Nivelar ele, cortar ele de uma forma perfeita, tá? Ele tá bem embrulhadinho no plástico celofane, eu asso as minhas massas, né? E depois, ainda quente mesmo, eu já coloco no plástico filme bem embaladinho para que não tenha nenhum contato com a geladeira, né? A umidade da geladeira. Isso vai fazer total diferença para que você armazene os seus bolos com toda a segurança. Aí a gente vai posicionar o bolo, né? Eu posiciono diretamente na pedra para poder fazer o recorte da massa. Aí você consegue ajustar o nível que você quer, né? Esse nivelador, ele tem 6 níveis, se não me engano. Tem de outras marcas, mas eu me adaptei melhor a esse. Aí você vai em movimentos de vai e vem por detrás do bolo. Você, dependendo do tamanho, você consegue com uma mão só segurar, né, a massa. E com cuidado nesses movimentos de vai e vem, rodando a ferramenta para que corte por completo a massa. Daí eu consigo tirar 2 bandas de massa. Essa é a primeira camada, tá vendo? Ela fica retinha, perfeita. Isso vai ajudar na estruturação do bolo, isso é extremamente importante. É um dos pilares pra gente ter um bolo retinho, bem centralizado. Aí depois eu reservo e tiro esse topinho. Em cima, na parte de cima da massa, né, fica uma capinha meio arredondada, então eu também tiro ela para que essa camada ela fique o mais reta possível. Gente, essa parte de cima do bolo, ela é extremamente molhadinha, ela é maravilhosa. E dá pra você comer de boa, nunca descarte. Ou dá pra você aproveitar até mesmo pra fazer um bolo no palito. É muito boa. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e vou repetir o mesmo processo. Esse bolo que eu vou montar, vão ter 3 camadas de massa e 2 de recheio. Sobrou uma, eu vou plastificar novamente, tá? O plástico ele tá limpinho, dá pra gente reaproveitá-lo, tá? Aqui todo o material, o máximo que a gente puder economizar, é o essencial para você ter o lucro certinho na confeitaria. Uma das coisas fundamentais para a gente ter um negócio equilibrado é a gente saber administrar o nosso estoque. Não trabalhar ele com muitos materiais. Eu procuro trabalhar com estoque mínimo, só para o que eu preciso realmente, né, de acordo com a minha demanda, porque estoque parado é perda de dinheiro. A gente embala bem embaladinho novamente, com todo o plástico que sobrou. E essa massa pode ser congelada por até 3 meses. As sobrinhas de massa a gente também embala muito bem, para aproveitar, né, fazendo algum doce ou para comer mesmo. Agora a gente vai para montagem. Esse método que eu vou passar aqui para vocês é como eu faço para acomodar o recheio. Eu acho que é uma forma mais simples, né? Você vai pegar um copinho que você tiver, vai colocar o saco de confeitar nele dessa forma que eu tô demonstrando. Você vai fazer inicialmente como se fosse um copinho e você vai encaixar esse copinho dentro do copinho. Dá pra você fazer na mão? Dá, mas eu acho mais prático no próprio copo para você conseguir tirar o saco daí de dentro
sem fazer sujeira. Então, pra mim, eu acho mais prático. Você só abre, né? Faz uma abertura assim com a mão, porque ele meio que infla. E depois você afunda ele de volta para o recheio entrar. Aí agora a gente vai acomodar o recheio. A cliente escolheu o recheio de brigadeiro com maracujá. Qualquer dia eu trago aqui no canal também a receita do brigadeiro. Ele é bem gostoso. Fica numa textura excelente pra gente poder decorar, pra gente poder montar os nossos bolos com segurança. E o maracujá eu faço uma base branca, né, que é o leite condensado com o creme de leite, que é o cremoça, que é um dos recheios do meu menu. E a gente acrescenta o pó Mavalério sabor maracujá. Ele é perfeito, fica com uma textura assim de brigadeiro mesmo de maracujá, tá? Ele é super prático. Aí com todo cuidado a gente vai subindo, né, o saquinho, aperta para baixo. E eu vou ensinar uma técnica para você conseguir empurrar esse recheio que fica lá para cima. Você vai pegar uma espátula, isso mesmo, uma espátula de ovo. E você vai empurrar com ela, porque a espátula, né, ela é bem retinha. Então dá para você empurrar todo o produto para baixo, né? E você tem o aproveitamento dele 100%. Você consegue tirar todo o recheio daí de dentro do saco. Feito isso, com o recheio já bem para baixo, a gente vai colocando o recheio no bolo e vai empurrando com a espátula até você empurrar 100% do recheio. A gente não vai perder nada. Com esse recheio, a gente vai fazer uma colinha no prato para que a massa ela adere bem, né? Fique fixa. Vamos preenchendo aí, né? Para ficar bem aderente à nossa massa. Aí a gente vai vir com uma colherzinha de chá mesmo, com as costas da colher, e vai espalhar essa colinha que a gente colocou no prato do bolo para que fique uniforme. Aí a gente vai molhar o bolo com a nossa calda. Essa calda ela é super simples de fazer. Você coloca um dedinho de leite condensado e completa o restante com água. Por que o leite condensado e não o leite? O leite, ele tende a azedar muito mais rápido. O leite condensado, como ele é pasteurizado, então você consegue fazer uma calda que vai durar, ter uma durabilidade muito maior. Eu dou um espaço de um dedo, faço um círculo com essa calda e venho em movimentos de zigue-zague, indo e voltando, para que o bolo... Essa massa ela é bem úmida, mas eu já padronizei dessa maneira porque fica bem molhadinho e a massa fica segura pra gente terminar a nossa montagem. Aí você vem depositando o recheio, né? Vai girando a bailarina. O certo é você fazer de lado assim, tá? Mas como eu queria demonstrar pra vocês melhor, aí eu virei
o saco para cima, mas o correto é você fazer com a sua mão paralela à bailarina, para que fique uma quantidade uniforme de recheio. Aí a gente vai vir com a gente aqui em casa tem essas espátulazinhas, né, de espalhar manteiga. Como ela é pequenininha, ela é do tamanho ideal pra gente poder espalhar melhor o recheio. Então você vai arrumando, né, pra que o recheio ele assente e fique bem uniforme e reto. O segredo de um bolo bem estruturado, né, para que a decoração fique bonita, fique um acabamento perfeito, fique retinho e não caia, é uma massa estruturada, bem nivelada, como eu fiz lá no começo, um recheio cremoso, mas ao mesmo tempo consistente. Aqui a maioria dos meus recheios são à base de brigadeiro, então é um recheio que te dá uma segurança para trabalhar. E você nivelar esse recheio, você colocar ele na quantidade certa, posicionando a sua mão para que saia a quantidade certa e depois você nivelando com a espátulazinha. Você vai conseguir camadas de massa e recheio perfeitos, um sobrepondo o outro, e vai te dar um bolo estruturado e seguro para você trabalhar. E assim ficou o nosso bolo. Tá vendo que a proporção de recheio e massa é praticamente a mesma. É um bolo que eu consigo girar. Eu acabei de montar esse bolo, eu consigo girar ele e ele tá perfeitamente estruturado. Só que ele ainda vai pra geladeira. Aí a gente vai embrulhar ele com o plástico, né, plástico de freezer, e esse acetato. Esse acetato aí tem aproximadamente uns 15 a 20 centímetros, né? Antes a gente vai embrulhar com esse saquinho de freezer e em volta do saquinho a gente vai colocar o acetato. Como é um bolo pequeno,
a gente consegue abrir esse saco, como eu tô demonstrando, né? Esse saco ele tem uma costura, você vai partir essa costura, ele vai abrir retinho. E com uma banda desse saco já é suficiente para você conseguir embrulhar ele e deixar ele bem vedado para que não passe nenhum tipo de umidade nem ar para ele da geladeira. Na verdade, corrigindo, gente, eu utilizei o saco todo, só abri uma banda dele mesmo. Porque aí eu notei que como uma metade do saco fica pouco para poder envolver ele bem, aí eu decidi usar ele por completo, só abrir ele todo, né, para poder envolver o bolo. E aí a gente vai literalmente abraçar o bolo com essa cinta, né, de acetato. Vem envolvendo bem, não precisa esmagar o bolo, não tem necessidade de fazer isso, tá? É só mesmo para que ele descanse o recheio, ele assente, né? E a calda também, e ele fique mais estruturado ainda, pra gente trabalhar com mais segurança. E aí eu utilizo um elástico mesmo, né? Pra deixar ele bem presinho. E daí vai pra geladeira por pelo menos 6 horas. Esse bolo, inclusive, montado dessa maneira, você consegue congelar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilham e comentem para que eu possa saber o que vocês querem que eu traga aqui no canal. Um beijo grande, até a próxima. Tchau!